Como é bom poder ouvir melodias, né, que trazem a nós mensagens que alegram o nosso coração, que traz alegria ao nosso coração. E a gente agradece a Deus por estar mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado à frente do Ministério de Adolescentes dessa igreja. E nós estamos, junto com os adolescentes, nós estamos trabalhando um tema agora, uma série que se chama Para Que Eu Estou na Terra. É baseada naquele livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E uma das metas nossa é procurar desenvolver no adolescente uma ideia de propósito, que ele venha buscar no Senhor uma ideia de propósito, que ele possa receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou para ele. Isso não só para o adolescente, mas eu recomendo também para toda a igreja. Aquele irmão que queira ler o livro, é fantástico. Eu já pude ler o livro e poder aprender muitas coisas com esse livro. Então, se você quiser adquiri-lo, você pode procurar na livraria. A gente providencia para você, para que você possa estar lendo. Os adolescentes estão nessa campanha, né, da leitura do livro Para Que Eu Estou na Terra, Uma Vida com Propósito. E nós já estamos no segundo propósito. Nós ontem trabalhamos o segundo propósito, que foi o propósito da comunhão, do conectar, né? E nós já trabalhamos a adoração, estamos no conectar, e o próximo vai ser, do próximo sábado, nós vamos trabalhar a ideia do discipulado. Então, o propósito do discipulado. Estejam em oração pelo Ministério de Adolescentes, estejam em oração pelos adolescentes, pela liderança, por aqueles que hoje têm conduzido o nosso grupo, que é o Cafofo, né? Para os irmãos que estão chegando hoje pela primeira vez, que não conhecem, a celebração dos adolescentes, que é no sábado, às 19h30, né, tem esse nome carinhoso chamado de Cafofo. Então a gente tem estado junto ali mesmo, como uma grande família, a família de Deus, para louvar ao Senhor, para poder transmitir a sua mensagem, cuidar um dos outros, né, e demais. A gente tem procurado fazer o que o Senhor tem pedido, tem colocado no nosso coração. Queridos irmãos, nessa noite nós vamos dar continuidade à série de mensagens que está titulada como Jesus, Transformação e Vida. E durante algumas semanas, eu vim orando e conversando com Deus e pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse falar para mim o que é que Ele desejava para trazer para a sua igreja nessa noite. E eu gosto de ouvir do Senhor, porque é na simplicidade que Ele fala ao nosso coração. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, onde nós encontramos a história de Zaqueu. E eu gosto muito, eu pude ouvir muito dessa história de Zaqueu, várias lições, mas essa noite eu quero trazer para os irmãos algumas reflexões a respeito da vida de Zaqueu, daquela história, daquele momento, daquele encontro de Zaqueu com Jesus. Nosso tema é Jesus, Transformação e Vida, e eu vejo muito claro isso na vida desse homem. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje
houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai nosso que está nos céus, aqui estamos, ó Senhor, prontos para ouvir a Tua voz. A Tua palavra está diante de nós e nós desejamos profundamente, Senhor, ser ensinados agora, Senhor. Que a Tua palavra preencha, Senhor, o nosso coração, que ela traga alegria, que ela traga esperança, que agora o Teu Espírito, Senhor, se mova entre nós com gemidos inexprimíveis. Glória te damos, ó Senhor, e nesse momento, Pai, clamo a Ti, Senhor, que Tu possa estar falando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, aqui eu tenho a história de Zaqueu, muito conhecida de todos vocês, mas eu quero fazer algumas considerações a respeito dessa história, desse encontro de Jesus com esse homem. O tema que eu queria tratar com os irmãos são atitudes de uma pessoa transformada. Atitudes de uma pessoa transformada. Se os irmãos perceberem, logo no começo do texto, no texto aí, ele vai dizer que Zaqueu, um homem rico, chefe de publicanos, que ele desejava ver Jesus. Alguém já chegou para ele e disse: olha, Jesus está chegando, Jesus está vindo. E ele era algo que estava no coração dele. Ele desejava muito conhecer Jesus. E a primeira atitude que ele tem diante dessa grande expectativa de encontro com Jesus é que ele corre, né? Você imagina um homem, né, da linhagem de Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem todo, acredito que muito bem armado, e de repente está ali aquela multidão e aquele homem passa correndo. De repente ele corre e de repente ele sobe numa árvore e ele fica curioso, porque diante de tanta gente cercando a Jesus, ele começa a perceber o que é que tem tão de especial nesse homem que eu preciso ter. Eu preciso conhecer essa coisa tão especial que ele tem. Esse comportamento de Zaqueu é um comportamento muito típico de uma criança, de correr e da curiosidade de saber quem era Jesus, quem era esse Jesus. Essa atitude que a gente encontra muito nas crianças de correr, eu acho que isso é muito claro. Vocês estão aqui na igreja e vocês veem de vez em quando as crianças correndo por aqui pela igreja. Isso é porque a alegria é muito grande no coração delas. Você olha para uma criança, você vê o sorriso no rosto dela quando ela corre. Quando ela começa a se desviar de uma coisa, de outra, e você olha para ela, você vê a alegria dela. Esse sentimento de alegria foi o que invadiu o coração de Zaqueu naquele momento. Ele correu de alegria. Zaqueu correu de alegria, uma alegria que estava nele. É um sentimento inato, é um sentimento que já está dentro de nós, que Cristo, que Deus colocou em nós quando nós fomos formados. A alegria, ela é uma emoção adaptativa que possui relação com a sobrevivência e o bem-estar mental do ser humano. Que coisa maravilhosa. Ou seja, nós precisamos de alegria. Nós precisamos ter o nosso coração cheio de alegria. Porque é uma relação com a sobrevivência. E o próprio Zaqueu sabia disso. Sabia que ele dependia de Jesus Cristo. Que alguma coisa especial ele tinha e que ele precisava daquilo para a sua vida. E aquilo trouxe a ele outro desejo que também temos encontrado nas crianças. A curiosidade. A curiosidade é o desejo intrínseco de alguém por uma experiência e conhecimento. Ou seja, novas descobertas. É o desejo da gente viver novas coisas. E a criança, ela é muito assim. E esse sentimento que invade faz Zaqueu, curioso, subir na árvore e olhar para Jesus e dizer: eu preciso ver esse Jesus, eu preciso encontrar esse Jesus.
O interessante é que João Calvino, ele diz: a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. Olha, Zaqueu cria que alguma coisa ali poderia acontecer e que sua vida, quando encontrasse Jesus, ele ia mudar. Ele cria naquilo, muito, que ele chegou a correr, que ele chegou a subir numa árvore. Ele dizia: alguma coisa vai mudar a minha vida. Eu acredito que Zaqueu, naquela situação que ele estava, como chefe dos publicanos, cheio de dinheiro, rico, mas aquilo não preenchia o seu coração. Lhe faltava algo. E eu acho que esse momento aqui era o momento que ele mais desejava na vida dele. E essa atitude serve como lição para nós. Uma lição onde Jesus, lá no capítulo 18 de Lucas, no versículo 15, ele fala que Jesus, chamando para si, disse: deixai as criancinhas vir a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então a primeira atitude daquele que quer ter a sua vida transformada é ter um coração como o da criança. Atitudes no coração como humildade, como sinceridade, como fé e como alegria. A gente precisa ter alegria, porque ele diz isso, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende alegria. Olhe para o alto, olhe para Deus, confie em Cristo, creia nele. Tudo é possível àquele que crê. As principais virtudes desejadas por Deus no ser humano não são a instrução, a compreensão, a obediência irrefletida às leis, mas sim a relação de amor puro, confiante e sincero para com o Senhor. Isso é uma atitude muito da criança, uma atitude sincera, uma atitude que confia. Ora, o filho que se joga nos braços do seu pai, sem temer nada. Será que nós temos essa atitude de que, como criança, a gente poder se jogar nos braços do pai, confiando, sabendo que ele tem cuidado de nós? Essa é a primeira atitude que a gente encontra aqui em Zaqueu. Uma segunda atitude é de que, para que a gente possa ser transformado, a gente precisa passar por alguns obstáculos. É necessário, para a maturidade cristã, para a maturidade nossa, o crescimento nosso, passar por obstáculos, passar por provações. Deus não faz isso, não faz aquilo que eu e você pode fazer, porque os obstáculos, eles são necessários para o desenvolvimento meu e seu. Nós encontramos aqui em Zaqueu um obstáculo muito importante, muito claro, que está no versículo 2, quando ele está dizendo assim: havia um homem chamado Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos. Zaqueu aqui não deixou que o dinheiro se colocasse entre ele e Jesus. Ele sabia de que o dinheiro não preenchia o vazio que estava em seu coração. Sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro jamais vai poder comprar ou compraria a ele ali. Ele deixa de lado tudo, tanto que no final do texto ele diz: eu vou doar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu extorqui alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Jesus estava diante de um homem transformado. Mas o que eu quero dizer aqui é de que muitas vezes, alguns hoje a gente vê muito isso, estão sendo dominados por esse Deus que a palavra coloca como Mamon, o Deus do dinheiro, que vive para ele, que se dedica a ele, que entrega a sua vida a ele. Mas nós sabemos que o verdadeiro cristão, a igreja do Senhor Jesus, não tem isso. A igreja do Senhor Jesus entende que o dinheiro é importante, mas que eu sou o Senhor dele, e ele não é o meu Senhor, ele não me domina. Por isso que nós temos sim condições, nós devemos sim crescer,
nós devemos sim trabalhar para o sustento da nossa família, para o sustento da nossa igreja, mas ele não pode nos dominar. Ele não deve ser o primeiro da nossa vida. Ele tem que ser o segundo, o terceiro, porque o primeiro é Deus. Porque quem sustenta a mim, quem sustenta a igreja, quem sustenta a vocês é o próprio Deus. É Ele quem sustenta cada um de nós. Você pode perceber que nada nos falta. O que eu tenho percebido dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo é que o Senhor tem mantido cada um. A gente vê que no tempo certo chega, no tempo oportuno, nós vemos que Deus chega com a provisão. E a gente, como criança, com o coração de criança, a gente precisa confiar. A gente não pode se desesperar. Infelizmente, alguns se desesperam. Mas a gente vê essa realidade muito lá fora. Eu encontro pais, de adolescentes muito preocupados com o sustento da sua casa e muitas vezes deixam de lado o relacionamento com seus filhos. Isso tem me preocupado profundamente, porque chega para mim e diz: pastor, veja, eu estou sustentando a minha casa, o importante é eu manter a minha casa, o meu filho precisa ter algo bom, ele precisa ter isso, ele precisa ter aquilo. E eu digo: meu irmão, meu querido, o que ele precisa é de você. O que ele precisa é da sua presença. O que ele precisa é que você sente com ele, que você estude com ele, que você ore com ele, que você leia a Bíblia com ele. Isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro nesse mundo. E a gente começa a ver resultado em um monte de família. A gente começa a ver famílias que têm estruturadas, famílias que têm temor ao Senhor, que têm lido a palavra junto com o seu filho, que têm colocado o dinheiro em segundo plano e têm abdicado, muitas vezes até de um nível social melhor, mas para se dedicar à sua família, se dedicar aos seus filhos. Aqui, Zaqueu sabia que ele precisava de algo mais para a sua vida, que o dinheiro não estava preenchendo. O segundo obstáculo que a gente encontra aqui é a multidão. Zaqueu pequeno, estatura, ele vê uma barreira humana em sua frente. Ele começa a encontrar muitas pessoas impedindo ele até chegar a Jesus. Nós encontramos isso em outras passagens também da Bíblia. Os irmãos lembram da mulher do fluxo de sangue? Os irmãos lembram de Bartimeu, o cego Bartimeu? E às vezes eu quero lançar para os irmãos uma pergunta para que você reflita. Quem tem representado essa multidão na sua vida? O que é que tem sido essa multidão na sua vida? Será que são seus amigos, família, pessoas mais próximas? Quem são essa multidão que muitas vezes tem atrapalhado com que você chegue a Jesus? Que muitas vezes tem impedido que você venha para a igreja, muitas vezes tem impedido que você ore, tem impedido que você leia a sua Bíblia. O que a gente vê é exatamente um retrato, um quadro de pessoas que têm olhado para as coisas, muitas vezes valorizado muito as amizades, as pessoas, mais do que o próprio Cristo. Recentemente no culto lá dos adolescentes, na celebração do sábado lá com os adolescentes, nós fizemos uma esquete muito interessante, onde uma jovem, a gente fez uma representação, conversava com Cristo e dizia: Cristo, eu entrego a você a minha vida. Olha, está aqui o banco da decisão. Este banco aqui é o banco da decisão. Você pode sentar aqui, Jesus? Você pode decidir tudo na minha vida. De repente liga uma amiga e diz: vamos sair? Vamos sair? E ela diz: espera aí, sair para onde? Não, a gente vai para o shopping. Sabe aquele menino, aquele gatinho, que você gostava dele e tal, não sei o que. Eita, ele vai. Eita. E aí de repente ela começa a sentar no ladinho do banco. E Jesus começa, como assim? Daqui a pouco ela começa a sentar no meio do banco. Daqui a pouco ela tira Jesus do banco e senta no banco. E Jesus diz assim: mas você não entregou esse banco para mim? Você não disse que sou eu que tenho que dizer, que sou eu que tenho que estar aqui dizendo a você o que é que você tem, comandando isso aqui? Jesus, você não entendeu. Veja só, você não entendeu, Jesus. Veja só, esse momento é importantíssimo para mim. Isso, olha, é importante eu estar ali, Jesus. E muitas vezes a gente cai nesse erro, onde a gente muitas vezes entrega o banco a Jesus,
né? E de repente a gente diz: Jesus, dá esse banco aqui para mim, só um minutinho, só para eu poder tomar uma decisão, só para eu poder ir ali, sabe, fazer uma coisa, sabe, estar com meus amigos, só esse momento, depois eu lhe devolvo o banco, né? Aqui, Zaqueu entregou e disse: eu não quero mais o controle da minha vida, sabe, nada vai me impedir de me encontrar com Jesus Cristo, nada vai me atrapalhar de ter o meu momento com Cristo, nada vai atrapalhar o meu momento de oração, nada vai me atrapalhar a minha devocional diária, a minha busca, a minha alimentação espiritual, o fortalecimento espiritual da minha vida, nada vai impedir. Eu vou trocar tudo por estar na presença de Deus, por poder me alimentar da sua palavra. Sim, a gente precisa buscar essa transformação na nossa vida. A gente precisa mudar a nossa relação com as coisas e começar a nos relacionar com Deus. O interessante é que quando ele sobe a árvore e se coloca diante, e ele achando, pensando Zaqueu, que tinha encontrado Jesus. Mas o interessante é que Jesus entrou naquela cidade em busca dele. Lá no texto, lá no finalzinho do texto, você pode ler aí, né? Lá no finalzinho do texto, Jesus lá no verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não tinha atitudes ao acaso. Ele sabia por que ele tinha que entrar naquela cidade. Ele sabia por que ele tinha que andar por ali. E ali, Zaqueu achava que ele é que procurava Jesus, mas foi o contrário. Jesus era quem o procurava. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Salmo 53, 2. Abra sua Bíblia, Salmo 53, 2. Salmo 53, 2 diz: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Interessante. Será que existe alguém que busque a Deus? Romanos 3,11 vai dizer: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. O chamado, não sou eu que fui a Deus e disse: Senhor, eu quero, mas é Ele que diz: eu quero você. É Ele que te chama, é Ele que te procura, é Ele que quer estar contigo. E você precisa desejar, você precisa encher o seu coração de alegria, você precisa ultrapassar os obstáculos, as barreiras que muitas vezes são colocadas à nossa frente para estar com Cristo. Jesus procurou os perdidos enquanto ministrava aqui na terra. E hoje, o Espírito Santo, ele usa a igreja para continuar a buscar os pecadores. Isso, meus irmãos. Jesus buscava, no tempo que ele estava aqui, ele buscava. Mas hoje, o Espírito Santo usa a igreja para continuar a buscar os pecadores. O chamado de Cristo hoje é feito para a igreja, o seu corpo. Romanos 12, 5 diz: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. O mundo precisa da igreja, meus irmãos. O mundo precisa de você que conhece a Cristo, que vive a experiência diária com Cristo, que lê a sua Bíblia e você tem nela o poder do Espírito para a salvação deste mundo. Porque a palavra é Cristo, é a vida que está aqui. E você tem em suas mãos. E Cristo chama a mim e a você, como igreja que é plano de Deus para o mundo, uma igreja que é indestrutível, uma igreja que vai existir eternamente, para nos tornarmos um ambiente de transformação. É lindo quando a gente ouve essa história dessa mulher. Eu não sei quantos irmãos
já viram o vídeo da transformação dela. Uma mulher que desde pequena vivia no tráfico. Quando adolescente, no começo da sua juventude, assume mais uma vez o tráfico dentro da Cracolândia e cresce e passa 25 anos numa cadeia. Poderia-se dizer, essa mulher está destruída. Essa mulher não tem mais jeito. Mas a igreja do Senhor Jesus sai das quatro paredes e vai para fora. E diz, esse mundo não é do inimigo, não é de Satanás, é de Deus. E nós como igreja precisamos unir as nossas forças. Aquilo que você sabe fazer como membro desse corpo, o outro que você também sabe fazer, se una, junte-se forças e saia, pregue a palavra, procure ser instrumento de salvação para este mundo. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Ele busca em nós, por isso que nós somos capacitados. Nós temos milhares de profissionais aqui dentro da nossa igreja, gente de diversas áreas da nossa igreja. E a gente precisa sair de dentro, sair daqui e ir lá para fora. E buscar gente como ela, como a Sílvia. E abraçar. Muitas vezes, meus irmãos, essas pessoas elas não precisam de dinheiro. Assim como foi com Zaqueu. Ele não precisava de dinheiro. Muitas vezes o que essas pessoas precisam é de um abraço. Um simples abraço salvou a vida dessa mulher. Um simples abraço salvou a vida dessa mulher. É interessante. Muitas vezes um abraço, você pode salvar a vida de alguém. Uma atitude de amor. Uma atitude onde você deixa de lado aquilo que muitas vezes tem sido o centro da sua vida. E você foca naquilo que é o outro. A empatia é sentir o que o outro sente. A nós, como igreja, nós precisamos cada dia mais nos transformar em ambiente de transformação. A gente precisa pensar na igreja como um ambiente onde as pessoas elas cheguem aqui e elas sejam bem acolhidas, as suas necessidades sejam supridas, e não são muitas, onde as pessoas que chegam aqui buscando uma razão de viver, porque o que se tem aí fora é um monte de gente que tem infelizmente ceifado, tirado a sua vida. Eu tenho visto reportagens, testemunhos de muitos. Ultimamente conversando com um amigo, e ele me informou, ele disse, Eliel, eu fiquei chocado. Um adolescente de 14 anos tomou 35 comprimidos de diazepam. 35 comprimidos de diazepam. E eu fiquei olhando para mim. Tomei para mim e disse, o que é que eu estou fazendo? Eu como pastor de adolescente, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso sair daqui. A gente precisa sair daqui. A gente precisa mostrar quem é Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejamos igreja, imitadores de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Aonde a planta do seu pé pôr o pé, ali estará Cristo. Aonde você entrar, ali estará Cristo. Na casa que você entrar, leve a paz de Cristo. Seja um missionário, seja aquele instrumento que Deus deseja para mim e para você neste mundo. A gente tem visto, os sinais estão aí, meus irmãos. Essa música Maranata, eu queria que a banda pudesse já se colocar aqui. Ela chama a atenção disso. Jesus está voltando, meus queridos. Nós temos ainda muita coisa para fazer. Cristo está voltando, sim. Os sinais já se mostram. Às vezes a gente como igreja se acomoda e não presta atenção nisso. Porque simplesmente a gente olha, não, a gente é salvo, a gente precisa estar na igreja, mas a gente precisa estar na igreja, mas precisa estar no mundo. A gente precisa estar lá fora. A gente precisa levar aquilo que traz a vida e traz a vida eterna. Muitos estão se perdendo. Aqui nós temos um homem que desejou viver uma nova vida, uma vida transformada. A transformação de um pequeno homem num homem grande, não em estatura, mas um homem que simplesmente
que tinha o pecado tinha distorcido a imagem de Deus nele. No princípio, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas o pecado em nós distorceu essa imagem. Romanos 8:29 diz: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E hoje Jesus está chamando você para ser a imagem do seu Filho neste mundo. Ser esse homem transformado como Zaqueu foi e diz: eu vou fazer algo. Porque ele simplesmente não recebeu a Jesus e ficou sentado e disse: ah, ótimo, recebi Jesus, estou salvo. Mas ele disse: eu vou doar metade daquilo que eu tenho para os pobres. Ele fez alguma coisa. Ele entendeu o chamado de Jesus para a vida dele. O versículo 8 diz: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens. Um comportamento que é aceitável ao Senhor. A transformação do homem começa em sua mente. Começa na sua mente, na minha mente. O desejo de atender o chamado de Cristo para entrar na minha e na sua vida. Um chamado para um recomeço, para uma vida digna e uma vida plena. João 10:10 diz isso: eu vim para que tenham vida e vida plenamente, vida abundante. E essa vida abundante que nós recebemos de Jesus Cristo não é para simplesmente vir sentar na igreja, ficar aqui, mas é chegar, se unir como o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, e sair por esse mundo. Essa é a vida transformada, é uma vida de adoração. Eu quero terminar essa reflexão dessa noite com Romanos 6:13. Eu quero que você saia daqui hoje refletindo sobre isso. Leve com você para você refletir essa semana. Romanos 6:13 diz: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. Jesus está chamando cada um de nós hoje, cada um de nós Ele está chamando, para sair e fazer aquilo que é direito, porque nós, como seus filhos, fomos trazidos da morte para a vida. Já estamos salvos, vamos estar com Ele. Nós cremos que se Ele voltar hoje, nós iremos estar com Ele, a sua igreja será levada, será arrebatada, estará com Ele nos céus. Mas eu não quero ir sozinho, queridos. E eu não quero que você também pense que você deva ir sozinho, mas que você procure levar alguém com você. Não saia daqui hoje sem refletir nisso. Como é que está a minha vida? Eu sou transformado? Sou. Eu creio em Cristo? Creio. A minha vida é transformada? Ela é. Então eu preciso fazer mais. Eu não posso me acomodar. Eu não posso vir sentar no banco da igreja e simplesmente ficar aqui. Mas eu preciso sair no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Eu preciso brilhar a luz de Cristo. E Cristo chama cada um de nós para isso. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa vida. Que você use daquilo que Ele te deu. Que você use das capacidades, das habilidades, da sua palavra que está em suas mãos, para que você se capacite cada dia mais. E que você, como homem, como filho transformado, mudado, também possa testemunhar e também seja instrumento de Deus para a transformação de outras vidas. Deus nos abençoe.